Doutora Daniele Vanderlei está aqui, já entrou aqui. E eu vou convidar a doutora Daniele, antes da doutora Lasnik entrar, para que ela apresente a doutora Lasnik para vocês, porque se tem alguém que tem competência para apresentar a doutora Lasnik, é a doutora Daniele Vanderlei, que é uma grande referência nossa aqui. Deixa eu só achar aqui, que eu vi que a doutora Daniele entrou aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui. Opa! Tá me ouvindo bem? Tô sim. Boa tarde. Vocês já conhecem, né? Daniele Vanderlei. A doutora Daniele Vanderlei é psicóloga aqui em Salvador, faz um trabalho incrível também. Já fizemos uma live aqui, não foi? E Foi. as pessoas amaram, inclusive já quero deixar combinado com você para a gente repetir, né? Fazer mais uma live com você. Eu vou encerrar esse ciclo de lives essa semana, né? Essa semana vai ser a última semana que eu vou fazer essas lives. Estou amando fazer essas lives, mas está me tomando muito tempo e eu tenho as outras atribuições, as familiares e de trabalho também. Mas eu quero lhe pedir, não vou perder muito tempo hoje não, porque hoje a convidada é mais do que especial e se tem alguém que tem competência para explicar, né? Qual o som que está muito baixo? Diana colocou aqui, o som está muito baixo. É o meu ou de Daniela? Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Comentem aí, por favor. Mas, enfim, se tem alguém que tem competência para apresentar, doutora Lasnik, é Daniele Vanderlei, não só por todo o trabalho que ela já desenvolve aqui em Salvador, na Bahia, no Brasil, mas por inclusive ter sido ela que me ajudou a fazer esse contato e viabilizar essa live maravilhosa para vocês aqui. As lives ficam salvas por 24 horas, né, no perfil. Então, Dani, apresente a doutora Lasnik, que eu inclusive já vi que ela entrou aí na live, e você faz essa apresentação e depois eu incluo a doutora Lasnik aqui. Tá, eu também não vou me demorar, porque eu acho que ela tem bastante a falar. É só para fazer esse reconhecimento mesmo e esse agradecimento a ela e a vocês. Marie-Christine Lasnik é uma pessoa muito importante para todos nós que trabalhamos com autismo, especialmente com bebês, né? Eu a conheci há 30 anos atrás, quando ainda era estudante, trabalhava na clínica da faculdade com crianças autistas. Na verdade, eu trabalhava numa escola especializada, mas depois fiz o estágio com supervisão para essas crianças, né? E aí eu a conheci, iniciando a formação em psicanálise, porque ela vinha fazer seminários aqui. E ela nos surpreendia, porque ela trazia coisas muito diferentes, muito interessantes, como, por exemplo, ficar atenta a qualquer som, qualquer barulho, associar junto com os pais o que poderia ser, que sentido poderia ter isso. Ela nos ensinou, assim, seguindo o Freud, né, a ser meio investigadores, né, de ir atrás das pistas. Então, cada ecolalia, ela se considerava uma coisa importante, porque era um sistema de comunicação que ali a criança podia estar se utilizando. Todos os interesses que ela tinha por foto, por imagem, por filmes, né? Ela ia nos fazendo pensar que filme, que passagem, que palavra ele repete. Então, ela nos ensinou a ser investigativos em relação à subjetividade da criança autista, e isso ela orientou um grande número de pessoas. Mas não só isso, ela nos advertiu, né, dessa necessidade de permanente capacitação, de ligação com as neurociências, e então ela participou de pesquisa, ela nos colocou junto, né, para fazer parte desse mundo, conhecer as pesquisas atuais na Europa, nos Estados Unidos. Ela foi responsável por alguns dos indicadores mais precoces que tem para risco de evolução autística, que são os indicadores PREO, que a gente tem capacitação aqui no Brasil já há alguns anos, inclusive capacitando hospitais, que já tem reconhecido, encaminhado para tratamento precoce. Além disso, ela é uma grande defensora do trabalho junto com os pais, coisa que agora se está dizendo como muito importante, o coaching parental. Ela já faz isso há 30 anos e com maestria, né, com um trabalho muito importante dos pais nas sessões. E isso a gente tem aprendido muito com ela, especialmente com os bebês. Ela agora tem nos provocado em relação às alterações motoras dos bebês, e com isso, essa parceria, esse trabalho conjunto com o pessoal da sensorimotricidade.
Então, ela é uma profissional que nos orienta bastante, que nos inspira pela generosidade, pela capacidade de articulação, pela condição que ela tem de fazer essa interdisciplina, de falar não só para psicanalistas, de buscar o novo, de empreender, e agora está iniciando também pesquisa em psicanálise com o próprio tratamento que ela propõe para bebês e seus pais. É uma pessoa que já fez mais de 100 tratamentos conjuntos com bebês no primeiro semestre de vida, talvez seja a pessoa que mais tem trabalhado, e todos esses tratamentos foram gravados integralmente, todas as sessões, todo o tempo, sem interrupção. Então, um riquíssimo material que está disponível para pesquisa, que está se iniciando já, graças às iniciativas da Universidade em Paris e do apoio de alguns colegas. Então, não vou mais me demorar, agradeço imensamente a sua participação com esse trabalho de divulgação do trabalho com os autistas em todas as direções, com todas as abordagens. É por aí, eu acho que a gente tem que ser humilde, tem que ser bastante flexível e aberto para aceitar as diferenças num campo das diferenças. Então, agradeço enormemente a Ama e a Marie Cristine e deixo com ela agora a palavra. Obrigada. Pronto. Obrigadão, Dani. Vamos combinar nossa live ainda essa semana, tá bom? Vou tirar você aqui e vou incluir doutora Marie Cristine, doutora Lasnik. Aí, agora sim. Pronto. Primeiro, deixa eu me apresentar para esse tanto de gente que está aqui, né, acompanhando a senhora. Nós temos agora, simultaneamente, 256 pessoas acompanhando essa live. Meu nome é Leonardo Martinez, eu sou vice-presidente da Associação de Amigos do Autista da Bahia, da AMA. Sou pai também de um adolescente com autismo, de 15 anos, e sou fundador de uma página chamada Real Autismo. Nós estamos fazendo nesse período, né, que é um período que a maioria das pessoas está em casa, diversas lives. Diariamente nós estamos fazendo lives com diversos profissionais de referência, né, que atuam no autismo, né, promovendo essas lives para trocar experiências, né, trocar informações e tirar muitas dúvidas dos pais e dos profissionais. E é com muita alegria hoje que eu recebo aqui nessa live uma profissional de referência que a doutora Daniele também apresentou, aí, que é a doutora Lasnik, né? Marie Cristine Lasnik, e eu vou me limitar a chamar de doutora Lasnik, porque é mais fácil. Deixar vocês bem tranquilos, porque ela fala português muito bem, apesar de francesa. Fala português melhor do que eu, porque viveu por muito tempo no Brasil, salvo engano. E vou deixar que a senhora fale. Mas antes, eu já quero deixar uma pergunta norteadora aqui para a senhora, certo? Vou fazer essa pergunta, depois a senhora fica à vontade para falar o que queira e já iniciar respondendo. As pessoas aqui, né, muitas pessoas, quando falam de psicanálise, a imagem que vem à cabeça é de uma pessoa deitada lá no divã, né? E o profissional escutando o desabafo dela, escutando o que ela diz. E a senhora tem um trabalho de referência em intervenção precoce, mas intervenção precoce em bebês, inclusive, que nem sequer falam. Então, explica um pouco melhor sobre a psicanálise, né? Do que é a psicanálise e que tipo de psicanálise é essa que se faz com um bebê? Minu, olha, eu acho muito boa a sua pergunta mesmo. Primeiro, muito obrigada. Eu espero que haja outros pais como você, porque realmente os meus interlocutores, primeiro são os pais, segundo são os pediatras, não é? A primeira coisa é que é evidente que é uma concepção de psicanálise em extensão, no sentido que a gente, com algumas ideias que nos ajudam, nós trabalhamos de uma maneira totalmente diferente. Trabalhar com o bebê, tê-lo no colo, ir lá, fracassar como os pais fracassam. Os pais chegam para mim com um bebê que não quer olhar para eles. E a primeira coisa que eu vou mostrar é que ele também não olha para mim. Sabe por quê? Porque eu não quero nem ouvir falar de que o problema é a mãe. Então, a primeira coisa que eu mostro é que esse bebê fracassa comigo também. Agora, nós vamos descobrir quais são as dificuldades desse bebê, nós vamos organizar o corpo dele de uma outra maneira, porque ele tem uma dificuldade enorme com o corpo, mesmo se ele tem
um mesinho, os prolegômenos deste início de autismo que vai fazer com que o cérebro dele vai ir para um outro caminho, que não é o caminho neurotípico, começam por dificuldades motoras, provavelmente desde a gestação. Mas isso não tem evidence-based medicine. O que tem evidence-based medicine é que nos primeiros 2 meses a movimentação deles já é diferente da de um bebê normal. Eles têm uma grande diferença, então eu vou organizar o corpo deles. Isso graças ao fato que eu trabalho em transdisciplinaridade. Não foi o Freud nem o Lacan que me ensinou isso, não. Foram os sensório-motricistas, foi o pessoal que trabalha com os movimentos do recém-nascido, gente que trabalhou com muito prematuro há 30, 40 anos nos países anglo-saxônicos, não é? E que então eu aprendi, tem coisas que eu nem sabia quando eu tinha 70 anos. Veja, depois dos 70 aprendi um monte de coisas. Então, primeira coisa é que trabalhamos na transdisciplinaridade. São bebês muito dolorosos e que suportam muito mal a dor. Você é pai de autista, com certeza seu bebê sofreu. Com certeza, ou ele teve refluxo e vocês viram, ou ele não viram, mas ele com certeza é um bebê doloroso, que a gente ficava de pé, segurando, e aí o bebê não enxerga os pais, porque está para trás, e a gente só fica com ele segurando porque ele sofre. E a nossa tarefa de pais é fazer que o bebê não sofra. Então, os pais são os meus colaboradores, os coterapeutas. Eu vou trabalhar com eles, mas eu tenho a sorte de trabalhar em transdisciplinaridade com especialistas do corpo, da motricidade, osteopatas que me ajudam a ver que um bebê que teve uma circular de cordão, um bebê que sofreu momentos difíceis no parto, isso tudo vai aumentar as possibilidades que os fatores genéticos, que são fatores que levam ao autismo, se expressem, não é? Que bom. Eu estava ouvindo aqui a senhora falar e dá vontade de passar aqui o dia ouvindo, né? Mas, sabe assim, uma coisa que quem me acompanha, né, nas redes sociais, né, quem me conhece também, inclusive quero mandar um abraço para minha grande amiga e presidente da AMA, Rita Valéria, Rita Brasil, que está aqui na live também, e que estava validando o que a senhora disse, né? Que o filho dela teve, que logo no início ela já percebeu, né, isso, como aqui em casa também. No início, quantos desses bebês, olha, eu vou fazer teatro, mas tem hiperextensão, eles têm dor, então eles se põem assim, vão para trás. Então, é todo um trabalho de transdisciplinaridade, porque esse mesmo bebê, se você instala ele, e aí ele vai poder ouvir um certo tipo de voz que foi estudado cientificamente, que é uma prosódia particular, mas se ele não tiver instalado, não há prosódia que ele ouça. Então, o drama que esse bebê vai produzir na família, coitado, ele não faz de propósito, realmente não faz, mas ele vai incapacitar os pais por causa das dificuldades dele. Chega uma hora que ninguém mais sabe o que fazer por aquele bebê. Tudo que a gente inventa, tudo que os pais buscam, dá errado com aquele bebê. A coisa mais importante na minha vida foi ter tido a sorte de ver nos anos 90 uns 60 filmes feitos pelas famílias de bebês italianos que se tinham tornado autistas. Nos anos 90, os italianos tinham dinheiro, filmavam os bebezinhos, filmavam todos os bebês. E filmavam também aqueles que iam se tornar autistas. Quando eles se tornaram autistas aos 3 anos de idade, foram avaliados pelo primeiro centro de avaliação, que é do meu amigo professor Muratori, em Pisa, ele começou a pedir os filmes. Isso nos ensinou muito. Ver esses pais fazendo de tudo, tentando inventar em torno desse bebê, e o bebê nada. O bebê naquela dificuldade. Isso nos mudou a cabeça. Eu quero fazer um pedido aqui para todas essas pessoas que estão assistindo, né, a live. Tem 317 pessoas, agora 319 pessoas aqui. Na parte inferior aí dos comentários, tem uma barrinha que vocês podem fazer os comentários, tem um símbolo de interrogação,
né, eu gostaria que vocês mandassem as perguntas que vocês querem fazer por esse símbolo de interrogação, porque fica mais fácil, porque como as pessoas estão elogiando muito a doutora Lasnik, mandando símbolo de coração, falando tudo isso, eu não posso perder uma pergunta que vocês queiram fazer. Então, manda as perguntas pelo símbolo de interrogação, e do lado desse símbolo de interrogação tem um símbolo de um aviãozinho, uma asa. Por favor, vocês que têm pessoas que vocês conhecem, profissionais, pais, clica nesse símbolozinho e envia para eles que essa live está acontecendo, para que eles não percam a oportunidade de ouvir a doutora Lasnik. Mas como eu estava falando antes, doutora, as pessoas que me acompanham aqui na página da AMA e na minha página, elas sabem que eu confio muito, né, e tenho uma inclinação muito grande, né, através dos estudos científicos, né? E o que mais me encantou... Eu também. Exatamente. E o que mais me encantou na senhora, né, eu inclusive estava lendo um livro da senhora que a senhora publicou, que fala assim, a hora é do bebê, né? A hora é a vez do bebê. Uma traga. Dessa vez é a hora do bebê. Exatamente. E aí, o que me chamou mais atenção, não que eu esteja aqui dizendo que os psicanalistas não têm compromisso com os estudos científicos, nada disso, pelo amor de Deus. Mas, normalmente, as pessoas procuram apartar, né, a psicanálise do estudo científico e genético validado. E a gente tem aqui, sei lá, 10 minutos falando com a senhora, e a senhora já falou de genética algumas vezes, já falou de amostragem, de grupo de amostragem, né, que a senhora falou dos vídeos com os 60 bebês que a senhora viu. E eu vejo que a senhora, durante sua vida inteira, valida seus pareceres, né, em observação de consultório e de outros colegas e de bebês e desses vídeos da Itália. Eu queria que a senhora falasse, explicasse qual é a relação, né, dessas percepções da senhora com os estudos científicos, qual a importância desses estudos, que eles dizem para a intervenção precoce. Então, nos anos 90, eu acho que eu era uma das primeiras, e o professor Sérgio Lebovici, que era professor de psiquiatria infantil numa faculdade de medicina aqui também, a dizer, deve-se poder reverter no primeiro ano. Mas eu era meio, né? Ela está na Lua. Hoje em dia, todo mundo está pensando isso. Quando eu digo todo mundo, é a ABA, é Denver, é neurociência. E eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês quiserem entender um pouco mais de por que existe uma janela de possibilidade de intervenção precoce por causa da epigenética, que isso é uma coisa que eu não sei se vocês conversam, que a epigenética é uma coisa que foi descoberta nos anos 2010, começou a se falar em público em 2015. E hoje é um ponto importantíssimo na genética. Ou seja, você tem um aparelho, você recebe os genes dos seus pais, não é? Mas a maneira como eles vão se expressar vai depender de certas trocas com o meio ambiente. A melhor prova disso são os estudos sobre gêmeos monozigóticos, que, aliás, foram eles que me convenceram da importância da genética no autismo. Porque as pesquisas com gêmeos monozigóticos mostram que entre 70%, as pesquisas mais reais no mínimo 50%, mas em média as pesquisas mostram que 70% dos bebês monozigóticos autistas têm um irmão autista. Isso é muito mais pesado que qualquer outra patologia genética. Então, o que é interessante nisso é que existem, no entanto, 30% de irmãos que têm o mesmo patrimônio genético, um vai ser autista e o outro não. Certo? Então, não é assim, hoje em dia, os geneticistas... Où est ma apresentação? Hoje em dia, os geneticistas, eles pensam que a importância da epigenética no autismo é central. E então, os fatores epigenéticos, eles atuam a vida toda. Agora, eles são muito mais poderosos nos primeirinhos meses. Ou seja, quando nós, psicanalistas, que tratamos bebezinhos com os colegas do motor, com os osteopatas, não sozinhos, viu? É uma
transdisciplinaridade, nós apostamos na genética, apostamos na plasticidade epigenética, certo? Ela é que nos ajuda. E isso não são ideias minhas também, porque está aí. Então, isso ainda não tem validade em Evidence-Based Medicine, mas alguém como o Kandel, que é Prêmio Nobel de Medicina, escreveu sobre isso. Eu até posso mostrar um videozinho dele falando disso. Como o prazer, o grande prazer, vai fazer mudanças nos neurotransmissores, e disso, na maneira como vai se organizar as conexões neurônicas e como isso vai ter influência na expressão dos genes. Então, de 1990 para cá, todo mundo veio pensar a mesma coisa. Eu proponho a quem está interessada no assunto, para não ouvir psicanalista, ouvir um neurocientista brasileiro, mundialmente famoso, temos que valorizar os nossos brasileiros. Ele se chama Amiklin, Amiklin. Eu não o conheço, acho que ele nem sabe que a psicanálise existe, então o problema não é nem esse. Ele assinou um artigo com a ABA sobre bebês, viu? Porque a ABA também está batalhando por isso. Não é só eu, não é só o Denver, todos nós estamos batalhando. E ele tem um vídeo de 17 minutos, que vocês batem o nome dele, aparece com TED. Ele explica direitinho tudo que eu estou dizendo em termos neurocientíficos, certo? Ele é o homem que inventou um aparelho para se ver, a partir de 6 meses, que o bebê que vai se tornar autista, você com o aparelho dele, você vê qual é. Mas o aparelho custa caro. Daí que a grade que nós publicamos, a partir de 12 mil bebês, 600 médicos, e depois não sei quantos pesquisadores entraram na história, e acabou saindo a publicação com fator de impacto na PLOS ONE faz 2 anos, ela é gratuita, mais barato. Eu adoraria que houvesse pessoas trabalhando com essa grade, também passando nos modelos do Amiklin, da máquina do Amiklin, para se ver essas coisas. Hoje em dia, no mundo, no primeiro mundo, existem equipes, muito, em geral, de mais pessoal entre neurociência e cognição, que são eles que fazem a maioria das pesquisas, mesmo se nós fazemos algumas, eles fazem muitas. Então, todos em cima de um assunto, irmãos de autista. Por quê? Nós, quando fizemos a pesquisa, trabalhamos com população geral, 12.500 bebês. Ninguém mais faz isso. Hoje se trabalha com os irmãozinhos, as irmãzinhas que nascem. Então, a primeira coisa que eu vou citar para vocês, mas depois, se vocês quiserem, eu deixo. E todas as citações que eu vou fazer hoje para vocês, que é uma associação de pais de autistas, são citações científicas, não são psicanalistas, tá? Se alguém um dia quiser que eu fale de psicanálise, no meio disso eu falo, mas primeiro vocês estarem todos a par do que está acontecendo. Então, a partir de... Eu estou com as coisas na minha frente aqui. A partir de... A Sally Ozonoff, ela é mundialmente conhecida no campo científico do autismo. Ela publica em 2011 na revista Pediatrics, que é super conceituada, o primeiro estudo sobre irmãos e irmãs, que nunca foi superado. As outras pesquisas todas acharam exatamente os mesmos números que ela. A pesquisa mostra que um bebê que nasce numa família onde já há uma criança autista tem 20% de probabilidade de ser autista, sendo 25% se é garoto, 17% se é menino, certo? Então, todo mundo... Doutora, só um minutinho. Algumas pessoas estão comentando que está travando aqui, mas eu quero só pedir que as pessoas comentem aí se está travando, porque para mim aqui não está travando nada, tem outras dizendo que não está travando. Se vocês puderem, comentem, porque eu estou achando que pode ser a internet de quem está assistindo. Se está travando só o de doutora Lasnik, está travando o meu, está travando os dois, se vocês puderem comentar aí, só para eu ter certeza. Mas, de qualquer forma, deixar muito claro para vocês que essa live vai ficar disponibilizada por 24 horas. Tá? Então, quem em algum momento não conseguir acompanhar, não conseguir pegar as referências, vocês fiquem tranquilos que, como bons alunos, né, que nós somos, nós vamos poder rever tudo
que a doutora Lasnik está aqui falando. Quero mandar aqui um abraço, inclusive, para a doutora Adriana Matos, que está aí, doutora Daniela Vanderlei, obviamente, minha esposa, minha parceira de tudo que eu faço, né? Para eu estar aqui fazendo essa live aqui agora, ela está dando conta lá dos meninos, né? Então, a doutora Rita Lucena também está aqui. Eu fico muito feliz de ver tanta gente interessada. E peço desculpas, doutora Lasnik, por estar falando, interrompendo a senhora para falar isso aqui, mas eu acho que o papel dos pais, né? E principalmente nós que somos de uma associação, é democratizar a informação. Eu acho que a informação precisa ser trazida, né? Nós temos que ouvir as informações, buscar essas referências, porque está muito claro para mim aqui que eu não posso dizer que só serve um modelo se eu não ouço as evidências de outro modelo, né? Se eu não dou a ampla defesa e o contraditório, vamos dizer assim. Então eu preciso saber de tudo que está sendo testado cientificamente, né? E chegar ao denominador através de orientações técnicas de profissionais que eu conheço e confio, do que melhor se aplica para o meu filho, né? Meu filho já fez psicanálise, né? Durante um bom tempo com a doutora Daniela Vanderlei. Hoje ele faz aba, né? Porque eu acho que hoje o que ele precisa mais é da intervenção comportamental, mas eu sou um fã muito grande da psicanálise. Eu acho que ela tem o lugar dela, o momento dela, e não vejo nenhum problema de se fazer as duas coisas, inclusive, em conjunto. Tá? Pode ser que eu esteja até falando uma bobagem aqui, mas eu acho que é importantíssimo democratizar a informação, principalmente a informação de qualidade, como a senhora está trazendo aqui. Tá bom? Pode continuar, por favor. Então, eu quero, de fato, dar a vocês informações das outras áreas, da área, por exemplo, uma das pessoas que, a primeira, em termos de publicação científica, falou antes de mim, porque eu falei em livros, mas não em publicação científica, da importância de uma intervenção muito precoce para inverter os processos secundários constitutivos do autismo, é a Geraldine Dawson, que é a mulher do Denver. É muito interessante os artigos dela, certo? Então, é muito importante saber que nós lemos essas coisas, achamos que isso, inclusive, me incentiva. Eu digo, não sou louca no meu canto. Está todo mundo batalhando por isso hoje em dia, não é? E ela publicou em 2008 o primeiro artigo dela, mostrando que intervenção precoce poderia modificar a maneira como o neurodesenvolvimento do cérebro ia se dar. Então, isso não sou só eu. O grande problema que tinham uns e outros era que não dispunham de uma grade que permitisse dizer, não, estes bebês, irmãos de autistas, que são de risco estatístico, são também de risco real. Vamos trabalhar para ver se eles pegam um outro caminho, que é uma ideia minha, mas é do Amiclin, com quem eu não combinei nada, que é um neurocientista, que eu disse que é um brasileiro americano, que vocês podem escutar. Ele fala inglês, mas tem tradução, tá? Pode entrar no filme dele e bater que entra tradução. Então, a Geraldine Dawson também, a ideia de nós todos é esta plasticidade cerebral e esta plasticidade epigenética, ela pode ser aproveitada. Por exemplo, uma coisa que a mim, que sou psicanalista, quando eu vejo um bebê e eu vou resolver começar a trabalhar muito cedo, e começamos um bebê durante a quarentena na França, via Skype, com os pais, a psiquiatra infantil, eu, a especialista de corpo, uma brasiltoniana, entramos os 4 e já ajudamos os pais. Quem estava fazendo o trabalho eram os pais. E nós dando ideias para poder ajudá-los. No fim, o bebê estava olhando. Não basta. Que ele olhe uma vez, não tem milagre. Tem que ser repetidas vezes. Mas a gente... Por que eu estou tão aflita que a gente diz, vamos esperar acabar, que chama confinamento? Vocês é quarentena, né? Não, porque eu tenho um slide que eu amaria mostrar para vocês. É um slide sobre como o corpo caloso dos bebês que se tornam autistas, a partir dos 6 meses, começa a engrossar com relação aos outros bebês. Eu, na minha cabeça, digo, eu tenho que entrar
antes desse danado de corpo caloso resolver engrossar. Então, quem diz que tudo isso depende das interações, mas que esses bebês são incapazes de buscar as interações que os constroem e recusam quando elas são propostas pelos pais, não é só eu, não. É o Amiclin, que eu não sei se ele sabe que ainda a psicanálise existe. É um neurocientista, tem nada a ver conosco. Ele é curitibano, isso é simpático. Vamos torcer pelos nossos, né? Temos orgulho dos brasileiros no exterior. Mas eu não sou a única. E também, se fosse a única, nós estaríamos muito bem servidos dessa única. Não, mas por acaso há uma convergência, não é? Todo mundo está procurando publicar, nós também temos equipes de doutorandos, pós-doutorandos, mestrandos, porque para publicar tem que pegar 1 hora de filme de uma sessão e passar 40 horas trabalhando as microinterações em programas de computação. E isso é enorme. O bebê mais rápido que nós tiramos do problema foram 10 sessões. Foi quase um milagre, 10 sessões. Então, as 10 sessões são 40 horas multiplicado por 10. O que a senhora está falando aí é o que muita gente fala, né? Só que de uma outra forma, uma forma bem didática e pedagógica, que é a neuroplasticidade. Né? A senhora está falando de neuroplasticidade o tempo todo. Eu quero lhe pedir... Mas não se falava de plasticidade genética, isso é uma novidade de 2012 para cá, hein? Muitas pessoas estão mandando perguntas aqui, e eu vou querer agora entrar no nosso tema mesmo, que é da intervenção precoce. Então eu vou começar, inclusive, por uma pergunta da minha esposa aqui, porque eu acho que, como tem muitos pais aqui na live, né, para a gente já entrar nesse assunto de vez. Quais os principais sinais de riscos em bebê? Como que a senhora recebe? Porque eu imagino que as pessoas notem algum sinal de risco e aí falam, isso aqui faz uma triagem, vamos dizer assim, vamos encaminhar isso aqui para a doutora Lasnik para que ela valide ou não isso. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Então, nós temos sinais de vários tipos que convergem. Não vou começar pelos... Eu fiz uma grade que depois foi trabalhada pelos 600 médicos, 12 mil bebês, equipes inteiras de pesquisadores, está publicada. Eu digo depois uma palavrinha da grade. Hoje nós sabemos que esses bebês... Só um esclarecimento, a doutora Daniele colocou aqui, que é com a questão do idioma, quando a senhora fala grade, ela colocou aqui, só para que a grade que ela fala é escala, instrumento de escala, obrigada. Pronto. Então, tá bem. Obrigada, porque eu estou fora há muito tempo. Então, essa escala, ela vai, traduzida em termos de palavras simples, não é? Ela vai... Eu vou falar dela daqui a pouco. Eu queria dizer, primeira coisa, a gente vê, quem conhece muito o bebê, já vê que os movimentos corporais, desde o início, desde os primeiros dias, não são bem os mesmos. E a segunda coisa é que são bebês que, diante da dor, sofrem mais que os outros, que não suportam barulho. Você vai deitá-lo, para muitos, a mudança de posição é muito difícil. É aquele bebê que você encosta aqui e chora, encosta aqui e chora. Você imagina que veio para mim um bebê da Bretanha francesa, que é longe de Paris, que eu atendi em Paris com as minhas colegas, éramos 3 atendendo, separadamente. O bebê estava de olho esbugalhado, fazia 3 meses assim, não olhava nada, rotinha. A pediatra já tinha visto que tinha problema de refluxo, já tinha posto omeprazol, mas não tinha resolvido. Foram ver um neuro que disse, tem risco de autismo sindrômico, de tão assustado que ficou com esse bebê assim. Quando a osteopata o manipulou, eu não teria achado isso. O bebê estava com o ombro fora do lugar desde o nascimento, sofrendo horrores. Só que um bebê banal, o pediatra já teria visto, porque um bebê banal, você encosta aqui, ele vai gritar, mas aqui não, certo? Não no outro ombro, não na cabeça, não no pezinho. Esses bebês que têm uma irritabilidade geral, qualquer lugar que vocês tocam, eles ficam mal. Então, vai achar o lugar que está doendo, é muito mais difícil, certo? Entendi. Depois, então, esses caracteres de
Muitas vezes tem bebês em hiperextensão, ou com uma hipotonia axial muito grande. Esses bebês, de fato, eles já têm esses caracteres diferentes. Bebês com uma hipersensibilidade. E o problema deles, que também foi pesquisado por um cognitivista que chama-se Adam Smith. Eu não encontrei com ele, é um escocês cognitivista, não é psicanalista, não. Ele escreveu muito sobre excesso de empatia emocional no autista. Que o excesso de empatia faz que o autista se feche, tapa os ouvidos, tapa os olhos, e depois a gente diz, ele não tem empatia. Aí, não tem empatia porque teve que se proteger do excesso de empatia emocional. Isso são coisas dos cognitivistas. Esses bebês, por exemplo, se eles têm um sarampo qualquer bebê, a gente fica preocupado, está com 40 de febre, o que é que vamos fazer? Vai ter complicação? A gente faz cara de assustado, não faz? Se a gente fizer essa cara para esses bebês, acabou. Eles não olham. Um bebê banal, ele passa por cima. A gente está preocupado com ele. Eu vou incluir uma pergunta aqui bem prática e bem interessante, que vai ajudar muitos profissionais. Doutora Adriana Matos pergunta aqui. Quem não conhece a doutora Adriana Matos é uma neuropediatra aqui de Salvador, uma pessoa de uma referência enorme para a gente. O que ela poderia sugerir para a pediatra, que é a primeira vez que vê o bebê, né? Ah, meu Deus, muito obrigada pela pergunta. A presidente da Sociedade Baiana de Pediatria, Cláudia Mascarenhas Fernandes, Daniele Vanderlei e eu, e a vice-presidente da Sociedade Baiana de Pediatria, nós tentamos, nos matamos, que a nossa ideia é fazer um diploma universitário dentro da Faculdade de Pediatria para recapacitação dos pediatras. É o nosso sonho. Se vocês puderem ajudar a avançar isso, ó, é o sonho da gente, porque o primeiro interlocutor é o pediatra. Quantas vezes uma mãe de criança maior, de 2, 3 anos, me disse, mas como foi que eu não vi que o meu bebê estava de risco? Eu digo, gente, se o pediatra não vê, o psiquiatra não vê, como que uma mãe e um pai podem saber? Agora, vamos entrar nos sinais mais da área social, como se diz em termos cognitivistas, não é? Então, eu não vou usar a linguajar psicanalítico porque eu posso traduzir. O bebê banal, ele nasce com uma apetência, ele curte o que curte o outro. O bebê banal, ele quer nos seduzir, ele vai atrás do adulto, ele chama. Ou seja, ele tem uma apetência relacional dele, provém dele. Esses bebês, por conta, provavelmente, desse excesso de empatia emocional, ou seja, como se tivesse barreiras, filtros que nele não existem. E esses são de fatores certamente genéticos. Esse bebê não faz isso. Ele não vai atrás do outro. Então, de fato, se a gente tiver um momento, por exemplo, chega uma vizinha, ele está no carrinho, ele diz, que neném lindo, oh, você é um amor, você é um chuchu. O neném responde. E a gente se atrapalha, diz, mas naquela hora ele conversa, ele responde. Se ele estiver muito bem instalado, a voz do outro for uma pessoa maravilhada, achando ele uma graça, ele responde. Nós fizemos publicações que foram reproduzidas no mundo inteiro, em termos científicos, né, sobre a questão desse manhês, é uma prosódia particular que eu fiz aqui brincando com vocês. Bebê de risco de autismo, quando ele está bem instalado, responde a essa prosódia. E engana o médico. Você sabe o drama de muitas mães? Foram ver o pediatra. Olha, eu já tive um filho. Eu estou vendo a diferença, doutor. Esse aqui não olha para mim, ele não é como o outro. Aí o pediatra, porque pediatra fala manhês, parentescos bebês, para poder analisar, examinar melhor. O pediatra diz assim, você... esse gordinho lindo, cabeludinho. E o gordinho lindo, cabeludinho faz... E o pediatra diz para a mãe, a senhora que tem problema. Não, às vezes ele é mais gentil. Ele diz um pouco, não se preocupe, minha senhora, vai dar tudo certo. Mas dá na mesma. Ou seja, ele não está formado para saber que com a prosódia dele,
que é uma das armas que a gente vai usar, claro, para resgatar esse bebê que se fecha. Mas com isso ele se engana quanto ao diagnóstico. Até certos psicanalistas se enganam. Porque dizem, não, mas esse bebê é uma gracinha. Deixa eu falar uma coisa para a senhora aqui, vou falar rapidinho, porque me deram uma bronca aqui, disseram que eu estava falando mais do que a senhora, que eu estava atrapalhando. Mas um dos objetivos da nossa live aqui é justamente acontecer o que aconteceu aqui agora. A senhora falou de um projeto importantíssimo de incluir os pediatras, né, nessa avaliação, que é um sonho. E só aqui agora, doutora Rita Lucena, que é uma neuropediatra fantástica aqui, é da UFBA, professora de medicina do curso da UFBA, já disponibilizou a Universidade Federal da Bahia para iniciar esse projeto. Então eu já quero deixar sugerido aqui para a gente criar um grupo. Doutora Rita, ligue, por favor, para a presidente, que eles não estão aqui. A presidente é vice-presidente da Sociedade Baiana de Pediatria, porque isso é um projeto que eu já disse que eu vou, atravesso o Atlântico quantas vezes for, de tanto que eu amo esse projeto. E é formar os pediatras não só no que a Lasnik pensa, no que se sabe sobre movimentos gerais, o que se sabe sobre esses problemas, o que hoje a gente sabe sobre problemas ligados à icterícia. Tem uma série de dados que têm que ser fornecidos, os pediatras precisam ser formados, porque quando eles fizeram pediatria, nada disso foi ensinado, nada. E os coitados estão numa situação terrível. De saldo dessa live maravilhosa, além de todos esses ensinamentos, eu já vou criar aqui, terminando a live, eu vou criar um grupo com a doutora Rita Lucena, doutora Daniele Vanderlei, doutora Nayara Argulo, doutora Adriana Matos e doutora Lanzi. Vou criar e vou sair, e eu tenho certeza que vai ser uma maravilha para todos nós, porque o nosso objetivo é esse, é trazer evolução, é trazer conhecimento, é trazer busca de melhores resultados. Mas é por isso que eu fui conversar na Sociedade de Pediatria da Bahia, além do que eu gosto muito da Bahia. Um fato que eu faço mais pela Bahia do que pelo Sul, é mais quentinho. A gente curte mais ir para a Bahia, vamos ser honestos, né? A carne é fraca. A gente é mais baiano do que do Sul, porque o Sul faz frio. Então, claro, que criar esse primeiro centro, que seria o primeiro diploma universitário para os pediatras ficarem a par de todas as pesquisas que existem, serem formados para poder, no consultório, ver, olha, esse bebê está de risco, mas a gente pode ajudar. Tá. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a senhora, que eu queria que a senhora falasse da importância dos pais, né? O chamado coaching parental, né? Nesse processo. Bom, então, primeira coisa, o meu primeiro livro que saiu, que se chama Rumo à Fala, Rumo à Palavra, acho que foi publicado no Brasil em 93 ou 95, é velho. Era um livro de tratamento de 3 crianças autistas com os pais. E eu nem tinha posto isso na capa, porque na minha cabeça eu nem sabia que os outros não trabalhavam com os pais. É para dizer que mundo... Porque para mim é tão evidente que um bebê, uma criancinha de 2, 3 anos, que recusa a relação com os pais, eu tenho que trabalhar primeiro com esse meu aliado, que é o pai e a mãe. Ele é meu coterapeuta, certo? Então, claro que coaching é uma palavra menos habitual no meu vocabulário, eu diria coterapeuta, mas deve ser disso que se trata, não é? Sim. É evidente que quando eu fico 1 hora, a gente consegue maravilhas com um bebezinho, não basta. Mas a única diferença, eu diria, provavelmente a principal entre a aba e eu quanto ao tratamento de bebês, é porque eles dizem para os pais, cada hora estimule 10 minutos. E eu acredito numa outra coisa que leva ao mesmo resultado, é que se a mamãe curte o que ela descobre comigo com o bebê, nem que eu não pedir, ela faz, por curtição. Então, eu sou mais a favor da curtição do que da ordem, mas é essa diferença. Eu também preciso que os pais refaçam as coisas. Só que uma mamãe que descobriu que quando ela dá beijinho no pezinho do bebê, dizendo, mas é um docinho de coco esse pezinho, o bebê olha para ela e dá o pezinho outra vez, a mãe tem vontade de fazer isso outra vez. E o papai também vai querer, não vai? Com certeza.
Com certeza. E a vovó também vai dizer, mas se for avançar em cima do bebê, começar a dar beijinho em tudo quanto é lugar, esse bebê se fecha. Então o meu coaching, por exemplo, é dizer para os pais, tango argentino. A gente espera os pequenos movimentos do bebê e a gente vai entrar na dele a partir dos movimentos dele. Ele mudou o movimento, a gente... Então, é um coaching de tango, essa psicanálise em extensão com os pais, para descobrir como curtir, como partilhar momentos de grande prazer. E nós pensamos que isso, o professor Mercadante, que era um dos maiores neurocientistas brasileiros, que morreu infelizmente, ele dirigia a neuropsiquiatria da Paulista de Medicina. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, ele viu meus filmes, ele dizia, mas é isso mesmo, porque quando o bebê descobre aquele caminho que abre para o prazer, aquilo, a linguagem dele vai deixar as conexões neurônicas do prazer para ele abertas, as facilitações neurônicas. Estou falando língua de neurocientista. Mas batia com o que a gente fazia. É evidente, quando a gente acha aquilo, uma delícia, mas que delícia. Pode ser um quindim também, não precisa ser doce de coco, depende do que a gente gosta mais, não é? Mas um quindinzinho, mas é claro que se o bebê se fecha, não funciona. Então, aquele momento em que eu consigo uma abertura com ele. Então, isso, o analista é um grande parceiro dos pais para descobrir os caminhos dos prazeres do bebê. Pode ser dito assim? Sim. Mas quem tá fazendo o trabalho? De que modo a psicanálise entra no autismo? Então, aí entra... Por que eu me permito perder tempo falando de doce de coco e de quindim? Porque atrás tem toda a teoria da pulsão. Então, atrás tem muita teoria psicanalítica que eu pus à prova tanto nessa avaliação de risco dos bebês dos 12.000, quanto nos filmes familiares que eu pude ver, mas atrás tem muita teoria. Porque senão, o que é essa maluquinha que fica dando beijinho em pezinho de bebê e falando para a mãe, e esse pezinho aqui está mais gostoso que o outro, experimenta esse para ver se está mais gostoso. Atrás tem teoria que me permite ensinar meus colegas, mas aqui não é um seminário de psicanálise, não é? Como nós vamos usar esses recursos? Há uma condição, o psicanalista tem que ir para o fogo, não é ficar lá escutando, não. É ir junto com o bebê, apanhar, ver, aliás, é muito importante apanhar, porque uma das coisas que às vezes me deixa muito triste com colegas mais jovens, eles veem um filme da mãe com o bebê todo duro. Ah, mas essa mulher não sabe carregar neném. Olha, e ela não está dando apoio. Pega esse neném no colo, você, psicanalista. Vai. Quando você vê o bebê duro, que nem um pau, você vai ver como é bom. Você tem que saber o que os pais vivem para você poder partilhar. Depois você aprende que está segurando desse jeito porque é impossível segurar de outro jeito esse bebê. Então vai ter que ter todo um trabalho de estimulação sensorial, de integração sensorial para ajudar, talvez de osteopatia de bebê, para esse bebê a gente poder segurar, ele se aninha, porque ele fica assim. Ou o bebê que parece que não tem coluna vertebral. Então, por trás de todas essas minhas hipóteses engraçadinhas, tem muita teoria, certo? O que me permite partilhar com analistas. Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu queria que a senhora falasse sobre um livro da senhora chamado Rumo à Fala. Então, esse livro que eu estava te citando, que é velhíssimo, ele data dos anos 90, foram os meus primeiros 3 pacientes que eu atendi com os pais. Porque antes disso, eu trabalhei durante 7 anos num serviço em que tinha um dinheirão, era um serviço. Sabe, tinha aquelas coisas que tinham aparecido, será que os pais têm responsabilidade? Então inventaram um serviço que as crianças ficavam toda semana, iam fim de semana para casa. E os pais estavam fora da jogada. E esse serviço começou com tanto dinheiro que cada bebê tinha 2 enfermeiros, só para ele. Cada bebê não. Tinham 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos.
Eu fiquei 7 anos lá, não deu em nada essa experiência, malgrado o fato de que ela custava tão caro quanto um serviço de UTI e neurocirurgia. Então, naqueles anos 70, tinha dinheiro, viu? O Estado botou dinheiro nisso. Não funcionava. Separar as crianças dos pais não funcionava. Não vinha daí. Não vinha. Então, eu propus uma outra coisa, passei a atender 3 vezes por semana, durante 1 hora, os pais e os bebês juntos. E o coterapeuta sendo os pais. É isso que está contado nesse livro. Mas de lá para cá, eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Olha, tive que mudar muitas ideias. E muitas delas mudaram por causa dos filmes familiares, em que eu vi os pais do bebezinho de 1 mês, 2 meses ali, batalhando com o bebê. Depois tem uma hora que todo mundo desanima, não é? Tem uma hora que, ó... Esse processo é o processo de evolução da vida, né? O que a gente fez há 10 anos, a gente hoje faz de uma forma melhor, descobre outras coisas, e graças a Deus que a senhora continua produzindo cada vez mais. Eu vou fazer... E aprendendo dos outros. Pois é. Eu vou fazer um pedido aqui. O Instagram, ele limita a live em 1 hora. Quando dá 1 hora, cai automaticamente, sem direito a nem dar um tchauzinho. Como nós já estamos com 55 minutos de live, para não interromper a senhora em algum raciocínio, eu vou encerrar a live agora, pessoal. Eu vou encerrar e vou abrir novamente, agora, certo? Então vocês entram de novo na live. Eu só vou encerrar. Cuidado. Vocês entram... Opa, eu tenho um problema. Não, só 10 minutinhos, só para... Tá bom, tá ótimo. É só que eu tenho que atender, avisar tudo. Uma coisa que eu não consegui dizer a vocês, rapidinho. Todo mundo que tem aba, psicanálise, Denver, o que for, fono, vocês têm que pedir para as pessoas que estão cuidando dos filhos de vocês de fazer um trabalho por Skype com o bebê. Eu vou entrar com um bebê de 18 meses em Skype, que está esperando daqui a pouco. Tá. E são 9h30 da noite aqui. Ele vai entrar... Rapidinho, só para a senhora poder se despedir do pessoal. Não vou me alongar, não. Eu vou encerrar, a senhora entra novamente, só para a gente fazer essa finalização. Pode ser? Tá ótimo. Tá. Vamos lá, pessoal. Entra de novo aí. Isso, perfeito. Doutora Lasnik. Eu ficaria com todo o prazer com vocês, mas como vocês me disseram 1 hora, esse bebê claro. Eu tinha que atender já, eu falei para a mãe 9h30 da noite, mas para lá não posso. E eu tenho uma responsabilidade com a dona Helena, que tem 18 meses e está me esperando, não é no Skype. Por isso, senão seria com todo o prazer que eu ficaria conversando bem mais com vocês, não é? Eu vou finalizar aqui, né? Quero agradecer demais, lembrar para as pessoas que, primeiro, eu combinei 1 hora com a doutora Lasnik, a duração da live. Segundo, lá ela está na França e lá são quase 10 da noite, né? Eu quero agradecer demais a senhora, dizer que eu quero muito fazer outra live com a senhora. Eu vou fazer, quando você quiser. Vou fazer uma live ainda essa semana com a doutora Daniele Vanderlei, que é uma extensão da senhora aqui no Brasil e para nossa felicidade aqui em Salvador, né? E eu tenho a felicidade, né, de ter essa qualidade técnica aqui na nossa porta aqui, que é a doutora Daniele Vanderlei. Mas eu quero te agradecer demais por essa disponibilidade, por essa humildade. Eu tenho certeza que muita gente que está aqui tem noção da referência de profissional que é a senhora, mas outros pais ainda não conheciam a senhora e tiveram o prazer de receber essa aula aqui, essa qualidade toda. Então, muito obrigado por tudo, pelo que a senhora fez quando meu filho nem nascido ainda tinha, né? Na década de 90 a senhora já estava produzindo lindamente. Muito obrigado por a senhora continuar fazendo todo esse trabalho fantástico, né, que a senhora fez e ainda vai fazer. A primeira live já está salva, pessoal. Vou deixar essa segunda aqui também salva. Vamos marcar novamente com a doutora Lasnik. E eu queria que a senhora finalizasse comentando sobre algo que eu não te perguntei
e que a senhora julga importante falar. Se também quiser deixar para a próxima live, nós vamos deixar. Sim. Tem algo que talvez você tenha comentado, porque eu lhe disse desde o dia do autismo, que eu queria me endereçar aos pais de autistas que estão ouvindo, se precisar batalhar com o governador de vocês, Sim. é o seguinte, que o presidente da República da França levou em conta a especificidade de ter uma criança autista, um adulto, um adolescente, trancado em casa, é muito difícil. Na França, você tem uma multa de $140, $150, se você sai na rua sem o teu papelzinho, você passou mais de 1 hora, andou mais de 1 quilômetro. Salvo se você tiver documentação que mostra que você está com uma pessoa autista. Neste caso, você tem direito de sair mais vezes. Se a criança, o jovem ou adolescente precisa andar de carro num certo percurso, entre tal casa, tal lugar, porque é o que acalma ele, o presidente da República liberou. Então, eu queria que vocês pudessem saber disso para cobrar do governador, se amanhã tiver muito mais restrições, que vocês, pais de autistas que têm responsabilidade de pessoas com autismo, têm direitos a mais que os outros. Isso faz parte de uma sociedade evoluída também, né? Foi o que nós conversamos por telefone naquele dia. Nós temos muito que aprender e discutir sobre o autismo no Brasil para que as pessoas entendam as reais necessidades das pessoas com autismo, né? Que muitas vezes assim, acham que já está forçando a barra, mas isso é o que uma pessoa, um país, né, que já tem uma visão mais evoluída, vamos dizer assim, diferenciada sobre o autismo, tem dado esse exemplo e, obviamente, vamos correr atrás disso aqui também, se chegar essa necessidade. Muito obrigado aí por tudo mais uma vez. Eu peço que vocês continuem acompanhando essas lives. Hoje foi na página da AMA, que é ama.bahia. Amanhã vamos ter outra live na página @realautismo. E, enfim, minha gratidão eterna aí. Vamos marcar outras, vou cobrar. Se você puder nos ajudar para esse projeto dos pediatras na Bahia, eu lhe seria eternamente grata. Eu que sou eternamente grato por, de alguma forma, mínima ainda que seja, poder contribuir com isso. E já vou aqui agora criar esse grupo. Terminando aqui, já vou criar esse grupo. Tá bom? Tá bem. Muito obrigado, pessoal. Tchau, boa tarde a todos. Desculpem aí pelas intervenções, mas é emoção. Tchau, tchau.